Olá, então estamos de volta. Agora a gente vai ver uns exemplinhos um pouquinho mais práticos. Aliás, a gente vai ver uns exemplinhos, né? Porque na aula passada foi só a teoria, né? Eu vou aumentar minha janela aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do texto. Espero que não atrapalhe muito vocês. Porque. Porque a gente vai ficar com muita coisa na tela e daí vai ficar complicado se tiver um texto muito grande. Então a gente vai ter quatro exemplos aqui. E a primeira coisa que eu queria falar é que na minha religião, underscore é pecado. O que eu quero dizer isso? Sabe quando você cria uma função e você tem lá, né, você recebe valor 1, valor 2 é igual a função, tarará, e daí o retorno da função dessas duas variáveis, aí a segunda variável é um erro, daí a pessoa vai lá e, eu não quero saber desse erro, põe um underscore, assim, um underline, linha baixa, sei lá, o que você quiser chamar. Então, você pode fazer isso, mas você vai estar dando um tiro no pé, né? Porque se você não lidar com erros, vai chegar uma hora que vai estragar tudo o seu programa e você não vai saber nem de que parte do programa, tipo, aonde no programa que começou a dar tudo errado. Então, isso aqui não façam, assim, quando tem um erro, descartem. E a gente tem uma exceção que é o print line. Então eu já vou mostrar a exceção para vocês e depois a gente vê a regra. Então, tem uns arquivinhos aqui. Esse primeiro aqui é o caso do Family Print Line. A gente já viu, acho que, sei lá, bem no começo do curso. Acho que eu consigo ter a definição aqui, né? Então, peak definition. Ó, a função println me retorna. Ela põe valor na tela e ela retorna para mim o número de bytes que ela o número de bytes que ela trabalhou e um erro. Só que esse erro ninguém nunca confere nunca na face da Terra. Porque para você botar esse valor na tela, você vai precisar de uma função que bota esse negócio na tela. E essa função aqui também retorna um erro da mesma maneira que essa. Então, você ia ficar a vida inteira ali, uma retornando o erro do erro, tipo, retornando o erro da função anterior, e daí essa função você tem que pegar o erro dela e retornar também, etc e tal. Aí não ia fazer muito sentido. Então, num caso tipo esse, aí você realmente põe um underscore ali, né? Tipo, se você for usar esse N, né? Você põe um underscore aqui no erro e deu, né? Então, esse é um caso em que você pode ignorar um erro. Vamos ver outros. A gente tem aqui função scan. Será que eu rodo isso? Será que vocês rodam em casa? Bom, eu vou mostrar rapidinho. Eu não quero perder muito tempo, mas vamos lá. Então, aula número 2. Eu tenho esse exemplo número 1, né? Então, go, run, main. Então, eu tenho aqui nome, Ellen. Comida favorita, pizza. Esporte favorito, go. E aí ele põe na tela aqui, né? Então, é simplão, assim, esse FumpScan, ele espera... O FumpScan, ele espera eu digitar um valor, então ele salva esse valor. Então ele faz alguma coisa com esse valor, né? Ele salva nesse ponteiro. Aí a gente faz isso 3 vezes. Se algum deles der erro, a gente vai rodar um pânico aqui. Então, o que a função scan me retorna? Ela retorna um número de bytes e um erro. O número de bytes eu não quero saber, mas o erro está aqui. Então eu verifico o erro com isso aqui. Ou seja, se a minha variável erro for diferente de nada, então eu tenho que lidar com esse erro. E aqui a gente está usando um panic. Depois a gente vai ver as opções que tem. Tem panic, tem log, tem um monte de coisa. Aqui no final ele só me mostra o resultado. Então esse é um exemplo de como lidar com erros, né? Então vamos ver um pouquinho mais. Exemplo 2. OS create strings new reader IO copy. Esse tem um pouquinho mais de coisa. Vamos ver. Aqui, número 2. Então, esse programa aqui, ele vai criar um arquivo novo chamado names.txt. Ele vai verificar se teve algum erro. Ele vai tratar esse erro de uma maneira diferente do arquivo anterior. O arquivo anterior dava um panic e deu. Esse aqui ele põe na tela o nome do erro e retorna, ou seja, fecha essa função. E aqui a nossa função main, ela vai encerrar. Vai rodar o defer? Eu acho que vai. Vamos ver se vai rodar o defer. Defer if close, defer format, print line. Rodou a função que estava em defer. Então vamos lá na pasta 02.
Opa, o que eu fiz aqui? Fiz bobagem. Tá, então go run main. Tá, o que ele fez aqui? Ó, ele criou um arquivo chamado names, ele botou o texto James Bond dentro desse nome, então tá ali James Bond. Pra quem não entendeu isso aqui eu tô criando um reader, tá? Aqui, ó, quando eu crio um arquivo, ele me dá um writer, que é um ponteiro para um arquivo, isso tudo a gente já viu antes, né? Aqui eu tô criando um novo reader, então writer é uma coisa na qual eu posso escrever e um reader é uma coisa da qual eu posso ler. E a função IOCopy, ela pega um e põe na outra, ou seja, pega o negócio que eu posso ler e põe aonde eu posso escrever. Então, é basicamente isso. Mas será que se der erro, vai rodar... Aliás, isso aqui não apareceu porque eu não salvei, né? Mas vamos ver, será que se der erro vai rodar isso ali? Vamos ver. Ó, aqui ele não... Aqui eu não rodei o programa, né? Então, rodou a função que estava em defer, tá? Mas não deu erro. Será que ele, quando a gente põe o screate e o arquivo já existe, ele abre o arquivo ao invés de criar o arquivo? Não sei. Vamos ver aqui. Tá. Vamos fazer assim, ó. Change mod 000 names. Ou seja, ninguém pode abrir esse arquivo, ninguém pode ler esse arquivo, ninguém pode fazer nada com esse arquivo. Vamos ver se dá erro agora. Ó, permission denied. Então, permission denied. Ou seja, deu um erro. Eu botei uma barra ali, né? Ó, deu um erro e apareceu esse erro. Rodou o defer? Não, não rodou. Talvez se eu tivesse botado o defer aqui em cima, teria rodado. Mas, enfim. Sabemos agora que não rodou o defer. Então, é um tratamento de erro diferente, né? A gente põe o erro na tela e retorna. Isso é diferente de um panic e a gente vai ver a distinção exata um pouquinho mais pra frente. Mas aqui só pra vocês verem uma coisinha diferente. Acabei me enrolando aqui, mas paciência. Então, vamos pro próximo. Exemplo 3. Open read all. Então aqui, eu vou abrir o arquivo names.txt, vou ver se dá erro. Se der erro, eu boto o erro na tela e encerro a minha função main. Aqui embaixo eu vou ter um defer close. Aí, uma vez eu tendo aberto o arquivo, eu vou ler ele com a função read all. E isso vai me retornar um slice of bytes, ou seja, uma cadeia de números que depois eu posso ler convertendo para um string. E vai me retornar um erro caso haja erro. Então, se esse erro não for nada... Se esse erro aqui for vazio, então eu vou seguir. Se ele não for vazio, eu vou rodar isso aqui, ou seja, eu vou botar o erro na tela e retornar. Nesse caso, se der erro aqui, se aqui der tudo bem, mas der erro aqui, eu vou rodar esse defer, porque esse defer já tá válido. Tipo, ó, se eu retornar aqui, eu não vou rodar o defer porque ele ainda não existe. Se eu retornar aqui, esse defer já existe, então ele vai rodar antes da função finalizar. Aqui no final a gente só está botando o conteúdo na tela. Então eu vou rodar ele rapidinho. Então, ó, não existe o arquivo names.txt. Então, tá, então vamos criar um. Ou eu estou em um arquivo e a gente vai botar no names.txt. O que eu fiz ali? Bobagem, né? Tá, agora eu tenho aquele arquivo, então vamos rodar o programa de novo. Então, ele abriu o arquivo, ele leu o conteúdo do arquivo e ele botou o conteúdo do arquivo na tela. E se eu tirar as permissões desse arquivo... Ó, open names permission denied. Então, esse erro aqui foi no open, foi aqui, por isso a gente não rodou o defer. Se eu conseguisse abrir o arquivo, mas não conseguisse escrever ele, vamos ver como é que isso seria. Então, olha só, eu quero que ele seja legível, mas não escrevível. Então, eu preciso botar, acho que é 111, change mode. Assim, será? Se bem que aqui eu tô lendo, né? Se eu não conseguir abrir o arquivo, eu não consigo ler, escrever, eu não vou precisar escrever nada nele. Tá, então a gente pula isso aqui.
Mas vai por mim, esse defer roda, se der erro aqui, e fecha o nosso arquivo. E vamos seguir, não vamos perder tempo muito com isso, porque tem um monte de exemplos ainda para ver. Então, esses foram exemplos simples de verificando erros. A gente vai ter mais exemplos, a gente vai entrar mais detalhes nas distinções, porque a gente tem vários tipos diferentes, né? A gente tem o println que você viu ali, tem o panic que você viu lá no primeiro. Aliás, nesse aqui, né, você viu o panic. Nesses outros dois você viu o println. A gente tem um monte de funções com log que também são interessantes, então vamos dar uma olhadinha nelas agora na próxima aula.